A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, segundo domingo da Quaresma, e o Evangelho de hoje é de Marcos, no capítulo 9, dos versículos 2 ao 10. Marcos, capítulo 9, dos versículos 2 ao 10. Vai nos dizer assim: Naqueles dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura tal como nenhum lavadeiro da terra as poderia alvejar. Eles apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, porque estavam atemorizados. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Ao descer da montanha, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação, perguntando-se que significaria ressuscitar dos mortos. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho é da transfiguração de Jesus. Marcos nos apresenta Jesus sendo transfigurado, Jesus que revela a sua glória diante dos seus discípulos. No versículo 3, Marcos vai dizer assim: Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, que é justamente para reafirmar isso. Jesus que manifestou a sua glória diante dos seus discípulos. E aí apareceram 2 pessoas, Elias e Moisés, ou seja, os profetas e a lei. Jesus que é o pleno cumprimento da lei e das profecias. E aí, diante dessa situação, diante desse acontecimento, que está lá os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, Pedro toma a palavra e diz: Mestre, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ou seja, o que é que Pedro está querendo dizer? É bom estar na tua glória, vamos permanecer aqui. No capítulo 8 do Evangelho de Marcos, Jesus pergunta aos discípulos: E vós, que dizeis que eu sou? E Pedro faz a sua profissão de fé: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas Pedro faz a profissão de fé sem a perspectiva da cruz, do Calvário. E é por isso que Pedro diz: é bom estarmos aqui, porque Pedro ainda não tem a percepção da cruz, do Calvário, do sofrimento, que Jesus deve padecer por nós. E é por isso que ele quer permanecer, porque é bom, estar na glória é top, é bom. E Pedro percebe isso: Jesus, vamos permanecer aqui, não precisa mais fazer nada, vamos ficar aqui, que aqui está bom. Mas, e aí desce essa voz, dessa nuvem que sai o Pai falando: Este é o meu Filho amado. Marcos, durante todo o seu Evangelho, vai tentar responder essa pergunta: quem é Jesus? Marcos vai apresentar a figura de Jesus. Pedro, que já deu a sua declaração de fé, a sua profissão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No Evangelho de hoje nós vemos que essa nuvem, o Pai revela: Este é o meu Filho amado, escutai-o. No Evangelho do domingo passado, nós vimos Jesus na sua tentação. No Evangelho de Mateus, na narração da tentação de Jesus, o demônio ele começa tentando Jesus falando: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus. E aí hoje temos essa confirmação, essa revelação da identidade de Jesus. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Escutai. Precisamos escutar a voz de Jesus. E por isso, e aí eles desceram da montanha depois de toda essa situação, e Jesus lhe deu uma ordem para que não contasse a ninguém o que tinha acontecido,
até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Jesus ele deu uma delimitação de tempo. Durante esse período, vocês não podem contar, mas depois contem o que aconteceu. Por que Jesus deu essa ordem aos discípulos? E aí, o versículo 10 vai dizer, eles observaram a recomendação, mas eles ficaram perguntando, o que significaria ressuscitar dos mortos? É muito simples. Porque Jesus deu essa recomendação? Como é que vocês vão dar testemunho de uma coisa se vocês não conhecem, vocês não entendem? Se vocês não fizeram a experiência da minha paixão? O que foi que aconteceu quando Jesus foi condenado, quando chegaram os soldados romanos para prender Jesus? Todos os discípulos fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes, ou seja, os discípulos, todo mundo fugiu, exceto João. E aí é por isso que Jesus dá essa ordem, olha, não conte a ninguém o que aconteceu, porque vocês ainda não entendem. Mas depois da minha morte, da minha ressurreição, depois que o Filho do Homem tiver ressuscitado dos mortos, aí vocês vão dar testemunho. Porque depois vai vir sobre eles o Espírito Santo, o evento de Pentecostes. E a partir do evento de Pentecostes que eles vão testemunhar com a própria vida. E aí eles vão até o martírio testemunhando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus está presente no meio de nós, que Ele veio para nos salvar. E é isso que o Evangelho de hoje nos revela, que é bom estar na glória do Senhor, mas precisamos entrar na dinâmica do Evangelho, ou seja, passar pelo caminho da cruz. E Jesus ele revela isso, Jesus ele nos revela isso. É bom estar na glória, mas para chegar na glória temos o caminho da cruz. E é isso que o Evangelho nos conta hoje. E essa nuvem vai dizer, este é meu Filho amado, escutai-o. Por isso nós precisamos escutar a voz do Senhor. Precisamos escutar o que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Precisamos fazer a vontade do Pai. Precisamos dar bom testemunho, anunciar para que o mundo possa ouvir, para que as pessoas possam conhecer Jesus. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer assim, no parágrafo 568, a transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista da paixão. A subida à alta montanha prepara para a subida do Calvário. É justamente isso. Para chegar na glória temos o caminho da cruz. E Jesus ele nos apresenta isso. Jesus ele nos coloca isso de forma clara na sua transfiguração. Ele vai revelar a sua glória ali momentânea. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, ficaram extremamente brancas. Pedro queria permanecer na glória, mas sem passar pelo caminho da cruz. E Jesus ele nos dá essa ordem. Ele dá essa ordem aos seus discípulos, não contem ainda a ninguém, mas depois vocês devem comunicar a todos a minha palavra, depois da minha ressurreição. Jesus nos convida também a fazer essa experiência com Ele, para que possamos experimentar o seu amor, para que possamos fazer essa experiência e a cada vez mais nos apaixonar, nos aproximar, conhecer e evangelizar. É isso que Jesus pede para cada um de nós. A segunda leitura de hoje de Paulo é top, né? Paulo sempre top. Vai nos dizer assim, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Paulo vai nos dizer, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou o seu próprio Filho e o entregou por todos nós, como não nos haveria de agraciar em tudo junto com Ele? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou. Aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós. E Paulo continua. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada. Se Deus é com nós, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Olha o que Paulo está dizendo para nós. Se tu tem Deus na tua vida, não te preocupas.
a tua vida vai ser ordenada, vai dar certo, os teus projetos vai dar certo. Mesmo diante das tribulações, se Deus é conosco, quem estará contra nós? Se nós temos o Criador, se nós temos o próprio Deus que está ao nosso lado, Jesus na sua ascensão ao céu, Ele nos deu essa promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E Paulo vai nos dizer: se Deus é com nós, quem será contra nós? Nós temos o próprio Pai, nós temos o Espírito Santo que nos dá força, que nos fortalece, que nos capacita. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele que entregou Jesus por cada um de nós, como não nos haveria de agraciar em tudo junto com Ele? Ou seja, como não nos haveria de dar as suas graças necessárias, de nos dar o seu auxílio, a sua proteção, o seu refúgio? E é por isso que nós devemos nos aproximar do Senhor para fazer a nossa experiência, entrar em intimidade com Ele, para que assim possamos testemunhar verdadeiramente essa palavra com a nossa vida. E Paulo continua na sua carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada, vai nos separar do amor de Cristo? Será que tudo isso vai nos separar do amor de Cristo? Paulo vai nos fazer essas perguntas. O que é que pode nos separar do amor de Cristo? Tribulação, perseguição, fome, nudez. Se Deus é com nós, se Deus está conosco, quem será contra nós? Nós temos o Deus do impossível, aquele que faz cegos verem, aquele que faz mudos falarem, aquele que ressuscita mortos, aquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós. Ele está conosco. Ele nos chamou, Ele nos constituiu seus filhos, Ele nos deu seu Espírito Santo, Ele nos dá força. Ele te chamou para testemunhar, Ele te chamou para proclamar a boa nova. Assim como Jesus no Evangelho de hoje falou: olha, naquele momento para os discípulos, vocês não devem falar ainda desse evento, mas depois vocês devem proclamar. E foi isso que os discípulos fizeram. Depois do Pentecostes, que receberam o Espírito Santo, os discípulos não tiveram medo, proclamaram o Evangelho com a própria vida, até a morte, ao martírio. E nós que temos o Espírito Santo, que já recebemos no nosso batismo, devemos assumir a nossa condição de cristãos evangelizadores, de missionários. É isso que o Senhor pede para cada um de nós, para que sejamos missionários, anunciar a boa nova a todas as nações. Vamos recordar da ascensão de Jesus. Jesus que subiu aos céus e deu essa recomendação: ide e anunciai o Evangelho a todas as nações. Por isso, irmãos, o Evangelho de hoje nos chama, nos convida a sermos fiéis ao Senhor, nos convida a escutar a voz do Senhor, estarmos atentos. Porque para chegar na glória nós devemos passar pelo caminho da cruz, pelo caminho do Calvário. Qual é que está sendo a tua cruz hoje? Qual é que está sendo o teu Calvário hoje? É a enfermidade? É o desemprego? O que é que está sendo a tua cruz? Coloca nas mãos do Senhor. Paulo vai nos dizer: se Deus é conosco, quem será contra nós? Nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós temos o Deus do impossível. Coloquemos nele, coloquemos diante dele os nossos impossíveis, as nossas preces, as nossas súplicas. Coloquemos tudo na mão dele, porque ele pode resolver o impossível, porque ele é o Deus do impossível. Por isso, não esqueçamos de pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá força, o Espírito Santo nos dá os dons e carismas, para que o Espírito possa nos capacitar e dar coragem a cada dia, para que possamos continuar a nossa missão, que é de evangelizar. Por isso, peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a Mãe do Perpétuo Socorro, que ela possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe,
hoje e sempre.